E aí, povo, eu sou o Gabs Black, este aqui é meu canal e bom, hoje eu vou falar sobre coisas loucas que aconteciam na minha época de escola, né? E assim, escola pública brasileira, você pode ter certeza que o povo não é normal. E bom, na minha época não era diferente, né? Então é aquela coisa, né? Tô com essa camisa porque simplesmente essa camisa fez parte da minha época de escola, né? Então, simplesmente eu tenho essa camisa desde quando eu tinha 12 anos de idade. Então aquela coisa, quando eu tinha 12 anos eu era magricelinho, né? E essa camisa ficava larga. Aí depois, conforme eu fui crescendo, me desenvolvendo, ficando robusto, aí a camisa ficou com um bom caimento. Aí vamos lá, né? Simplesmente o primeiro acontecimento muito louco que aconteceu, eu já contei essa história para alguns amigos e tal, mas bom, vou contar para quem não ouviu ainda, né? Simplesmente teve um fim de ano que tinha um professor que ele era chato pra caramba. Ele não tinha mais matéria para passar, mas ele insistia em querer passar matéria. Era o último dia de aula. O último dia. Era opcional você ir. Sabe assim, pessoal, foi pra se despedir da galera. Simples assim. Ninguém tinha intenção de fazer festinha, nada, mas de repente, assim, ó, todo mundo chateado na sala, cabeça baixa, com a cara desse tamanho. E aí, de repente, a gente ouve a música do maluco no pedaço, vindo do corredor. A gente olha pela porta, simplesmente, colega nosso, Felipe, trazendo lá uma caixa de som daquelas com rodinhas, sabe? E usando óculos escuro. E assim, atrás dele vinha vindo um outro colega nosso trazendo um bolo e aí outros colegas nossos trazendo lá os salgados, né? Aí de repente ele chegou na sala e falou: "Ô, junta as mesas aí, vamos botar as coisas, vamos fazer uma festa aí, professor. Quem que deixou?" Aí ele falou: "Professor, relaxa, é só uma festa, fim de ano, vamos despedir e pronto, né?" Aí aquele moleque tinha uma lábia do caramba, ele conseguia convencer qualquer um a fazer o que quisesse. Sabe, tipo, o moleque simplesmente, imagina só, a pessoa falou, não vou fazer, ele conversava um pouquinho e tal, o moleque tinha mais lábia que João Grilo, sério. E aí do nada a pessoa falava, tá bom, vou fazer. Aí começamos lá a fazer festa, dançar, comer. Aí de repente, né, entrou gente de outra sala, entrou até a diretora lá no meio. Aí tava muita gente dentro da sala. Levou a festa lá pra fora, na quadra coberta. E aí, quando menos esperou, o moleque trouxe lá as caixas de som do Grêmio. E aí a festa aumentou. Aí lá o moleque botando música lá no, tipo, lá no celular. E aí, simplesmente, o pessoal lá dançando e tal. Começou aquela molhaceira, o pessoal jogando água um no outro, tacando tinta, bombinha. Foi aquela doideira, sabe? Um caos completo. Sapato voando, chinelo voando. Foi loucura. O pessoal assinando camisa. Coisa típica de escola pública brasileira, né? Esse negócio de assinar camisa. Mas assim, teve também uma outra vez onde simplesmente tinha um amigo meu que ele sentava atrás de mim, lá ele, e simplesmente, né? A gente olhava um pra cara do outro, a gente começava a rachar o bico. Era o nível da amizade que a gente tinha, né? E assim, o cara simplesmente olhou pra mim e começou a rachar o bico, Aí ele pegou e falou, tô com uma ideia de jirico, bora fazer? Eu falei, bora. Tipo, eu não precisava perguntar o que era. Simplesmente ele falava, tô com uma ideia de jirico, eu já topava. Porque eu sabia que o negócio era top. Quando foi na hora da educação física, a gente aproveitou que a gente não jogava bola, não fazia nada disso. Subimos a arquibancada, lá em cima tinha um cupinzeiro. Cavocamos o cupinzeiro com a ferramenta do pedreiro que estava fazendo a reforma da escola, sem ele saber, enfiamos as bombinhas ali. Aí, simplesmente acendemos a com isqueiro lá que eu tinha. Aí só ouviu... Aí fez aquele silêncio, daí de repente... BUM! Foi cupim e terra pra tudo quanto é lado. Até agora eu não sei como é que um cara daquele tamanho conseguiu se esconder. Ele se escondeu e se segurando pra não rir. Ele ficou assim. Mas foi uma cena engraçada. A tiazinha lá procurando a gente. Procurando o quê? E o pessoal. Um pro outro. Porque foi uma cena engraçada. Ninguém se machucou. Foi terra e cupim pra tudo quanto é lado. Foi um negócio muito louco. Aí também tem uma outra coisa que aconteceu. Que foi a bomba relógio. Um dos moleques lá na época de escola pegou aquela famosa bomba 4. Negócio forte.
Aí ele colocou um chiclete e um cigarro, acendeu o cigarro, deixou ela escondida lá no banheiro. Num lugar que ele sabia que não ia estragar a privada nem nada, né? Mas é aquela coisa, aquela bomba é forte, vai causar o estrago. É a bomba comedora de reboco. Passou um tempinho, daqui a pouco, quando menos se espera, só vê a fumaçona saindo pela janela lá do banheiro. Geral ficou, eita! E simplesmente foi isso. Agora, tinha uma coisa que acontecia, que simplesmente, isso foi muito engraçado. Do nada, apareceu umas canas lá tipo, numa parte lá, descampada lá da escola. A molecada começou a simplesmente pegar cana e comer. Tava lá sendo servida tipo, o almoço. Mas a molecada, depois do almoço, ia lá e pegava a cana e comia. Você só via os moleques descascando cana lá com uns canivetezinhos de pica-fumo. Interior de São Paulo, né? E simplesmente os moleques lá comendo cana. Foi desse jeito. Foi uma cena engraçada. Realmente foi. Agora, uma outra cena que foi muito engraçada foi o seguinte. Tinha uma árvorezinha baixinha que tinha lá na escola, mas que ficava numa parte alta. Eu subi naquela árvore para comer em paz, porque simplesmente quem eu tinha amizade tinha faltado tudo naquele dia. Outros que eu tinha amizade tinham me abandonado por causa de namorico, coisa assim. Aí eu pensei, mano, eu vou ficar sozinho aqui. Os moleques me enchem o saco, estão lá embaixo, não tem por que eu ficar lá, então eu vou ficar aqui, né? Aí eu fiquei lá sentado lá no topo da árvore e de repente eu vejo uma mina lá que namorava, ela indo trair o namorado. Só peguei, acendi a bombinha e taquei. Foi chá de revelação. O moleque deu um gritinho. A menina ficou com o olho desse tamanho, parecendo as meninas super poderosas. E o moleque saiu correndo assim, sabe? E a menina procurando de onde que tinha vindo aquela bombinha. E eu não sei como é que eu aguentei segurar o riso. Porque foi uma cena muito engraçada. E assim, quem entendeu, né? Essa do chá de revelação. Agora, uma outra coisa que foi muito engraçada foi o seguinte. Simplesmente, tinha um professor de história. E esse professor, todo mundo amava ele. Apelido dele, Xandão. Ou Pelúcia, porque o cara era peludão pra caramba, né? O cara simplesmente estava lá dando a aula dele e tal. Aí, né, ele... Não, porque os vassalos, isso aqui... Ele dando a aula, de repente... Não sei o que deu num colega nosso. O cara, ele levantou e saiu, conversando com o pessoal que estava nas outras mesas. Ele pegou, apontou bravo assim. Tipo, gerou até meme. O pessoal tirou foto dele na época, né? Ô garoto, no seu lugar. Senta, senta. E aí, de repente... Começou uma galera a levantar. E assim, ele era muito gente fina. E assim, simplesmente, ele respirou fundo, levantou a mão e pô, bateu na mesa assim com tudo. Geral sentou na hora. E de repente, um de nós, agora eu não lembro quem foi, levantou, ele apontou e falou: ô criatura chavuda, dá pra você sentar no seu lugar? Até hoje eu me pergunto, o que é uma criatura chavuda? Se você sabe, coloca aí nos comentários. Porque eu, sinceramente, não sei. Não sei se ele criou esse termo, se já existia, não sei o que é. E aí todo mundo começa a rachar o bico, inclusive ele. Aí ele continua a aula. Agora, outra coisa que aconteceu foi simplesmente, no terceiro colegial, tinha um colega meu chamado Bruno. O Bruno, ele saía andando pela sala, falando com a galera. Aí a professora de física que eu tinha falou: Bruno, você é um satélite. Eu comecei a rir tanto, eu não sei até agora por que eu ri, mas foi engraçado. Agora, uma coisa que eu não sei se é em toda a escola, mas na minha acontecia era: toda vez que alguém dormia na sala, principalmente na sala de vídeo, alguém levantava e ia assim, de mansinho, parecendo a Pantera Cor-de-Rosa, e tirava uma foto da pessoa, depois mandava no grupo da sala. E quando não existia o WhatsApp, geral passava por Bluetooth a foto. E girava cada meme. E assim, uma coisa que eu lembro que eu usava as bombinhas era pra separar briga. Porque assim, eu não sei por
quê? Porque as piriguetes inventavam de brigar na hora do intervalo ou na saída. Então começava elas assim, fazendo esse movimento, parecia umas galinhas. Deve ser por isso que chamam mulher fácil de galinha. Tipo, não é possível. Aí elas, de repente uma grudava no cabelo da outra e puxa daqui, puxa dali, sabe? E aí era grudar no cabelo e tapa. E aí assim, tipo, isso aí tava atrapalhando a saída, atrapalhando o intervalo. Poderia acontecer alguma coisa engraçada, alguma coisa legal, mas não. Tava lá a briga de piriguete. Aí eu pegava, pau, acendia a bomba, tacava, aí ia uma pra cada lado. Era desse jeito, a bombinha servia. E assim, quando não era eu, era outro que tacava bombinha. Normalmente era aquelas track, né, que não ia fazer nem cosquinha, sabe? Mas assim, era engraçado. Mas assim, a tiazinha aparecia, ela não tava lá. De repente abriu um portal de Nárnia, ela brotava lá. E do nada ela começava a procurar quem que tacou a bombinha. Mas geral, boquinha de siri. Ninguém falava quem foi. Agora uma coisa que eu lembro como se fosse ontem. Sabe aquele professor que eu citei anteriormente, o Xandão? Teve uma festa de fim de ano que simplesmente ele resolveu dançar. E o passinho dele, ele fazendo assim, virou meme. Filmaram ele, jogaram lá nas comunidades do Orkut na época, mandaram pelo MSN. Mano, tipo, você pesquisava, Xandão dançando. Tava lá. E lá nos primórdios do Twitter também tinham tacado o vídeo dele. E ele queria saber até, tipo, quem que filmou. Até hoje é um segredo do Estado. Ninguém sabe quem filmou. Só a pessoa que filmou que sabe. Porém, existem rumores. Helicóptero passando. Existem rumores, né? Que simplesmente mais de uma pessoa filmou. Ou seja, tem mais de um ângulo do professor Xandão dançando. Agora outra coisa também, que foi simplesmente um meme na época, foi simplesmente o seguinte. Lá no MSN, nos primórdios da internet brasileira, na verdade no auge, simplesmente alguém inventou de fazer uma figurinha tipo essas de WhatsApp, só que com a cara da nossa diretora. Que assim, na escola tinha diretora e vice-diretora. A diretora era gente fina, a vice-diretora ela era uma carniça. Mas assim, a diretora simplesmente pegaram e fizeram tipo, ela sorrindo assim e colocaram lá, tipo, a figurinha. Se eu escrevi o nome dela, aparecia a cara dela. E aí também teve alguém que simplesmente fez um meme de WhatsApp. Ei garotinho, cadê seu protagonismo? Porque ela falava muito de protagonismo. Aí simplesmente fizeram um meme disso. E aí ela ficou querendo saber quem foi. Geral, boquinha de siri. Geral caladinha. Até hoje eu acho que ela não sabe quem que foi. Mano, mas foi muito engraçado. Agora, uma outra coisa que aconteceu, e até hoje eu me pergunto, o que foi isso? Simplesmente, teve aí um passeio de escola, que assim, geral foi. Só que isso não foi nessa escola que eu tô contando os fatos. Foi numa outra escola que eu estudei antes. E nesse passeio, assim, tinha um monte de coisa pra fazer. Tinha futebol, tinha arborismo, tinha piscina. Do nada, um aluno, ninguém falou pra ele que tinha piscina. Tava no panfleto, mas ele não leu. Aí ele ficou com calor, sentiu vontade de ir na piscina. Eis que só dá o esmigo de cueca na piscina. O molequinho, só a capa da gaita. Nadando lá, cuequinha bege. Aquela cueca que é assim, é um Vzinho. Então, o moleque lá nadando. Mas assim, virou comentário. Simplesmente porque assim, só tinha a minha sala naquele dia. Só que isso rodou para as outras salas. E aí começou uma professora, outra, comentando: não, para de falar desse moleque, para de falar disso aí. Vai pegar feio pra nossa escola. Só que nada me tirar da cabeça que a galera lá
do lugar onde teve o passeio, simplesmente não tenha comentado com outras pessoas, né? Simplesmente nada me tirou da cabeça. E isso, anos 2000. Anos 2000. Agora, outra coisa também, que eu lembro como se fosse ontem, é só que isso, lá para meados de 2012, 2013, por aí, eu não lembro qual desses anos que foi, simplesmente teve uma festa junina na escola. E aí, galera tacando biribinha, galera dançando e tal, sertanejo rolando solto, forró rolando solto, beleza, né? De repente, alguém teve a brilhante ideia, vou soltar rojão. Teve simplesmente um ser, não vou contar quem foi, que foi na onda. Vou soltar rojão também. Aí daqui a pouco, rojão assim, aí do nada outras bombas. E aí, tipo, galera gritando, aí daqui a pouco guerra de varinha. Sabe aqueles busca-pé que o pessoal chama? Então, tipo, começou essa guerra de varinha. Galera, tipo, que tinha esse tipo de bomba e outros que não tinham, que tinham, emprestaram, né, para os que não tinham, né? Aí começou, parecia a batalha de Hogwarts. Simplesmente, aí daqui a pouco a vice-diretora bravona, eu vou dar suspensão coletiva. Aí que comeu solto o negócio. Porque assim, simplesmente, tipo, faltava uma semana para as férias. Já era pra gente ter entrado de férias. E aí simplesmente geral começou a aprontar porque queria a suspensão coletiva para entrar antes de férias. Não prestou. Agora, outra coisa louca que aconteceu foi simplesmente a chuva de papel. Vocês com certeza já viram um vídeo aí, né, rolando na internet, de um monte de papelado assim caindo por uma escadaria de uma escola. Na verdade é um compilado de só em escola pública brasileira, tipo. Então, um desses vídeos foi na minha escola. E isso foi em 2014 que aconteceu. Simplesmente geral para fazer uma comemoração assim de acabou a escola. Resolveu tacar as apostilas pra cima, as provas, um monte de coisa. Aí foi aquela chuvarada de papel. Simplesmente alguém resolveu filmar. Anos depois virou meme. Simplesmente aconteceu isso. Agora, uma coisa que sempre acontecia na minha escola era de alguém simplesmente entrar no banheiro errado e sair correndo. E aí, o que aconteceu, né? Teve uma vez que simplesmente um dos meninos, ele estava apertado. Tipo, ele era novinho na escola, coitado. Né? Resolveu ir no primeiro banheiro que ele viu. Não viu que era feminino. Daqui a pouco só foi aquela cena de anime. Menina gritando, correndo, o moleque correndo também. E aí, de repente, a tiazinha chegando nele falando assim... Não é aí o seu banheiro. Você é um pervertido, isso aqui. Não, eu não tô apertando. Tá bom, vou te acompanhar até o outro banheiro. Pegou, foi correndo com o moleque pro outro banheiro. O moleque entrou lá no banheiro e aí conseguiu fazer. Mas foi aquele rojão. Na hora que o moleque entrou no banheiro. Aquele rojão. Pô, tipo, o moleque bombardeou a privada. Aí o pessoal brincou que simplesmente foi a bomba de Majozaki, ou Majoshina. Porque o moleque infectou o banheiro. Apelidaram de Chernobyl também, por causa disso. Eu não vou dar nomes aos bois. Mas era um dos moleques mais mirradinhos, mais magrelo da escola naquela época. Coitado. Agora, uma outra coisa que acontecia também... era simplesmente de alguém encontrar algum ponto cego onde não pegava as câmeras e inventar de dar uns pega naquele ponto cego. Eis que um dia descobriram que o caseiro não morava mais na casa do caseiro. Aí nisso, a molecada safadinha resolveu ir para aquela casa do caseiro, né? Pra quê? Virou fofoca. Geral foi atrás pra ver. Pra saber se era verdade.
Aí descobriram que era verdade. Só que aí antes que simplesmente acontecesse alguma coisa, algum ser resolveu bombardear o lugar. Pra quê? Foi simplesmente moleque correndo, menina correndo, geral filmando, mas foi uma loucura. Uma loucura mesmo. Só que aquela coisa, quando descobriram que aquele lugar estava abandonado, resolveram fazer festinha, o pessoal resolveu ir lá para ficar fofocando, o pessoal resolveu ir lá para comer, para jogar, para fazer um monte de coisa. Tanto que assim, aconteceu um campeonato de games interclasse clandestino naquele lugar. Só que de jogo de celular. E aí a diretora, quando descobriu que geral tava indo para aquela casinha, mandou demolir. E assim, era preocupante. Poderia acontecer alguma coisa mais errada, né? Com certeza poderia, né? Inclusive existem rumores de que realmente aconteceu de alguém, né, usar umas coisas suspeitas lá dentro, né? Mas assim, sem zoeira, teve uma coisa que aconteceu que foi muito louca. Teve um ano que simplesmente falaram que ia ter interclasse só de futebol, aí de repente falaram, não tem só futebol de esporte, vamos fazer de vôlei também. Aí resolveram fazer tipo uma Olimpíada da escola, né? E aí foi lá, né? Futebol, vôlei, basquete, aí de repente a molecada, vamos fazer de games também? Não, videogame não é esporte. Algum moleque muito crânio, muito cerebrado, resolveu meio que mexer nos computadores lá da sala de informática. Daí surgiu um interclasse clandestino de CS. E aí um outro resolveu pegar e entrar na sala de vídeo, não sei como, e fez também de FIFA e PES e até de Street Fighter. 3 TVs na mesma sala. Molecada com videogame. Basicamente foi isso que aconteceu. Foi da hora? Foi. O prêmio? Caixa de bombom. Simplesmente, bom, foram essas loucuras que aconteceram na época da escola. Quer mais? Porque tem bastante? Deixe aí nos comentários. Eu quero. Comenta aí, eu quero mais. Aí eu simplesmente vou fazer uma parte 2.